Então, quando eu falo para vocês a importância de deixar um bolo para casamento perfeito, eu não falo só das flores, eu não falo só dos bolos, eu falo de todos os acessórios que estão nesse bolo. Então, a gente já conversou bastante sobre várias coisas. E tem algo que eu uso muito nos meus bolos e que eu não abro mão. Pode ter a flor que for lá, sempre vai ter no meu bolo, que são as sementes. As sementes, ela dá uma leveza naquelas flores, ela consegue deixar um brilho dela ali no meio. Então, é muito importante, vocês podem perceber que todos os meus bolos sempre tem um cachinho de semente aqui. Essa daqui, tá vendo? É laranja, mas eu tenho sementinha aqui branca, tá vendo? As sementinhas brancas aqui. Pode ser sementinhas verdes. E eu vou mostrar hoje pra vocês que a gente vai fazer uma pinha, né? Que chama de pinha. Essa pinhazinha aqui, eu, na verdade, uso só 3, não uso muito dela, né? Eu uso cachinho com 3, no máximo 4. Não passo disso. E vocês vão entender por que é muito interessante a gente colocar essas sementinhas. Quando vocês fazem todos os arranjos, né, que termina lá o arranjo, fica um vazio, fica faltando algo. Então, às vezes a noiva não quer que coloque verde nela. Então, vocês pegam e colocam a semente rosa, se é todo rosa o bolo, amarelo, se é todo rosa. Como eu já falei, é necessário se ter um verdinho, eu acho muito necessário. Por esse motivo é bom vocês sempre conversarem com as noivas, dizer, nossa, coloca um verde mais claro, dá um tom de verde, mas nunca deixe o bolo todo branco, todo rosa, todo vermelho, todo amarelo. Sempre tem que ter um azulzinho de verde. Eu acho que o verdinho é muito importante nas flores. Mas se a noiva não quer, a gente pode simplesmente fazer um galinho todo rosa, sem nenhum tipo de verde. Existe fita floral, por sinal, branca, né? Então, existe fita floral branca. Vocês vão fazer todo branco, vai fazer o arame, vai colocar branco e tal. Esse é o que você vai ensinar hoje, Elis? Não vou ensinar esse hoje. Depois eu vou voltar e fazer várias sementinhas para que vocês possam aprender também a fazer semente, fazer os galinhos de semente. Hoje o que vamos aprender é essa pinha, que também é a coisa mais linda. Ela fica um encanto nos nossos arranjos. Então, vocês podem colocar ela nos arranjos. Normalmente a gente coloca 4 no máximo, não coloca mais do que isso, porque ela não é tão pequena. E vamos lá, o que é que a gente tem que fazer para fazer uma pinha bem legal. Vou baixar aqui. O verde, quem vai escolher o tom de verde é vocês. Não precisa ser exatamente o verde que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aqui com o verde clarinho. E quais são os tamanhos que eu vou utilizar? Eu vou tentar mostrar aqui de uma forma que dê para vocês entenderem isso aqui. Só um minutinho. Então, assim, eu peguei uma balança aqui, eu não tenho uma balança de precisão, mas eu vou tentar ajudar vocês para que vocês entendam. Então, ó, eu tenho aqui uma bolinha de 11 graminhas, tenho outro aqui de 9 gramas e vamos fazer outra de 10 gramas. Então, o que que vocês podem fazer? De 11 para baixo, vocês podem fazer vários tamanhos. Então, não precisa ser exatamente todas iguais. O ideal é que não venha a ser, ó. Aqui eu tenho uma maior, aqui eu tenho uma média, aqui eu tenho uma pequena. Essa daqui é a menor. E assim sucessivamente, vocês vão fazendo assim. Aí, vocês fazem uma de 5 gramas, uma outra de 10 gramas. Mais do que isso, não fica legal, porque acaba ficando pesado. Eu vou utilizar o arame número 22. Eu acho que eu já falei aqui para vocês que para galho eu prefiro muito ele. Esse é o arame 22 que é galvanizado. Faço uma bolinha. Depois, vou deixar esses dois aqui do lado. Faço uma coxinha. E essa coxinha, ó, eu faço ela com pontinha. Vou alongar, coloco o arame aqui e vou travar aqui. Eu preciso que isso aqui esteja bem travadinho
para que fique bem bonito, certo? Senão não dá certo, que se eu ficar trabalhando assim. Com a tesoura, eu vou fazer cortes e vou fazer assim, ó, em pé, ó. Ó, vou tentar fazer o máximo para vocês perceberem possível, ó. Cortei, ó. Vou fazendo picotes desse jeito. Com muito cuidado, porque a gente tá trabalhando com ele totalmente úmido. E agora, ó, entre o intervalo de um e outro, a gente corta o meio, aqui no meio, ó. Ó, vai cortando e vai cortando entre o intervalo de um e outro. Se perceber que tá ruim de colocar, ajeita na mão e volta. Sempre no intervalo, vai dando um intervalinho e vai dando os picotezinhos, ó. Vai fazendo isso entre o intervalo e outro. E vai subindo, e vai subindo. E vai deixando ele bem abertinho. Vou voltar pra cá, achei o intervalo e vou cortando, ó. Olha que lindinho que vai ficando. Não sei nem como é que eu posso comparar isso aqui, mas é uma pinhazinha, né? Então, faz isso. Depois disso aqui pronto, como ela, eu gosto, né? Que ela fique mais assim pra cá, eu dou um puxãozinho aqui com esteca, com alguns, esse aqui, ó. Percebi que tem um aqui que precisa de um corte, pra não ficar grosso assim. E aqui, ó, vocês vão dando uma viradinha, vai dando a viradinha, ó, pra que não fique reto, porque eu gosto dele assim, ó, esparafatoso, bem assim desse jeito. Então, a gente faz isso e deixa secar. Quanto tempo? No mínimo 24 horas. Os outros do mesmo jeito, tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande, do mesmo jeito. O ideal é que você faça no máximo com 12 graminhas. Não precisa fazer com mais do que isso, porque não vai ficar bacana, tá bom? Então, depois de seco, a gente vai pegar ele aqui e vai fazer, vai passar a fita floral, né? Primeiro em todos eles, porque como vai ser, ele vai pro galho, então a gente precisa passar a fita em todos eles. A gente passa a fita. Terminar de passar a fita e volto para mostrar aqui para vocês. Aqui eu concluí, né? Já coloquei, passei a fita floral em todo o arame, porque arame, o atrito do arame com arame e só passando a fita floral, ela escorrega. Então, o ideal é que toda vez que a gente tem arame com arame, a gente sempre passe a fita floral antes, para que o resultado fique melhor, tá bom? Então, aqui eu tenho agora um arame galvanizado, que é o número 18, que é para sustentação. Esse tem 13 centímetros, vamos colocar direitinho, deixa eu ver, 13 centímetros e meio. Vocês podem fazer maior para a peça de vocês, não tem nenhum tipo de problema. Eu sempre falo que aqui eu passo o caminho, quem decide por onde vai é vocês, então só mesmo explicando o tamanho que vocês podem usar. Também tô passando a fita floral aqui, ela é necessária para não ter o atrito de arame com arame, para que não escorregue, tá certo? Antes de passar, de fazer a montagem, que é algo bem prático, nós vamos falar dessa pintura. Essa pinha, vocês podem pintar com qualquer cor que vocês queiram. Tipo, vocês fazem um amarelo, um verde claro e passam um amarelinho aqui na ponta. Maravilha, vai ficar lindo. Vocês podem passar um vermelhinho, também fica lindo. Um marronzinho, um verde mais escuro. Vocês podem utilizar e abusar da cor que vocês quiserem.
Eu amo o rosa, interessante, eu não sou aquela mulher apaixonada por rosa, em roupa e tal, não sou aquela mulher apaixonada por rosa, mas nessa pinha aqui, eu acho que o rosa dá um ar de leveza, tá vendo? Ó, dá um ar de leveza e fica sofisticado. Claro, se fosse para um bolo que não tivesse nenhum tom de rosa, eu preferia colocar o tom que tá no bolo. Se tem lá no bolo só é branco e verde, aí eu vou fazer toda essa parte aqui, vou pintar, vou fazer um esfumaçado com verde mais escuro, para que esse verde venha ressair do outro verde. Esse verde que a gente usou é um verde mais claro. Eu utilizei realmente um verde clarinho, mas a gente pode sim vir a utilizar um verde mais escuro, ou não pintar, deixar um verde totalmente escuro. Mas o charme desse trabalho é que as pontas dele tenha essa parte assim, mais um tonzinho mais avermelhado, ou um marronzinho, algum tom assim. Como eu já falei, eu quero fazer o rosinha, e como eu não sou nada bobinha, contar, eu vou aproveitar, né, pro meu bolo que a cliente pediu, e aí eu já vou pintar já com rosinha. Então vamos lá, vamos pintar com rosa. Aqui tá o rosinha, eu coloquei aqui, no outro lado eu tiro o excesso e faço isso aqui, ó. Eu termino de limpar. O que é que eu faço? Eu tiro o excesso do lado de cá e termino de limpar o pincel. Então, na parte da ponta, eu sempre coloco mais. E depois, ó, só venho limpando mesmo. E o que vai acontecer, ó, ele foi mais depositado aqui. Se vocês quiserem um pouco mais aqui, ó, vem aqui, coloca mais um pouco. E essa parte de cá é só sujeirinha que vocês vão tirar. Vai tirar toda a sujeirinha que tá no seu pincel. Vamos colocar aqui, ó, vai fazendo isso e vai tirando todo o excesso aqui embaixo. Todo o excesso a gente vai fazendo assim. E vai ficando bem bonito, bem chique. Deixa eu pegar um pouco mais do rosa. E aqui, ó, coloquei um pouquinho mais do rosa aqui dentro. Pra poder... Que rosa é esse? É o pozinho mesmo da Ceramanil que eu coloco. Se vocês forem trabalhar com uma outra tinta, vocês têm que ficar fazendo sempre teste antes. Não pega uma peça e vai colocando de vez, não. Vai vendo com que dá pra se trabalhar, tá bom? Então, ele vai ficando assim, desse jeito. Olha, eu amo, sabe o que é apaixonada com esse verdinho assim e esse rosinha, que ele fica bem legal. Então, sempre na ponta, deixa eu tirar um pouco do excesso, que eu tô depositando muita cor. E aí vai descendo e tirando, limpando, né, o pincel, terminando de limpar o pincel com o restinho que ficou. Se quer aqui em cima um pouco mais, aí não limpa o pincel, vem aqui, coloca um pouquinho mais, se quiser ele mais escuro assim, do jeito que eu coloquei. Então, é uma ideia legal para fazer essa espinha. Elas ficam um arranjo bem bonito, na composição total do arranjo, vocês vão ter um trabalho bem bonito, bem arrumado, junto, né, com as sementes, de repente coloca as sementes. E como é que vocês fazem, pode fazer a armação deles? Tanto vocês podem fazer assim, de cachinho, né, de buquezinho, vocês podem também, ó, de repente fazer de buquezinho, quanto vocês podem fazer dessa forma que eu chamo, eu chamo ele de galho, né? Fica um galinho. E assim, quando é desse jeito, é um buquezinho. Vocês podem tanto fazer cachinho quanto buquezinho. Vocês vão ver aqui, lá na frente, algumas flores que a gente faz com um miolo bem parecido com esse aqui. Então, já prepare aí
e vão treinando, porque em breve vamos fazer miolo também com essa mesma técnica. Então, é bem interessante que vocês aprendam e acabe. Eu vi um aqui sem pintar, não resisti, vim pintar. Esse aqui, ele é mais escuro, ó. Ele tá mais escuro do que o outro. Vocês percebem que dá para trabalhar com vários tipos de tons de verde, né? Mais claro, mais escuro, fica a critério de vocês, tá bom? Vamos para a nossa montagem. Primeiro, vamos pegar um verde, a pinha, a primeira. Como ela é mais pesada, eu faço esse ganchinho aqui antes de começar e prendo a primeira, porque tem vários tamanhos de arame e eu prendo assim a primeira. A primeira eu sempre faço isso, as outras eu já não preciso mais, é porque ela é mais pesada e aí elas saem um pouquinho e eu prefiro prender assim desse jeito. Então, eu faço isso, venho aqui, ó, passo a fita, passo toda a fita e olha como cresceu o arame, tá vendo? Agora, da agora em diante, eu só seguro aqui e vou dar uma laçada aqui, ó, para sustentar, porque mesmo ela estando com o arame pesado, ela é um pouco mais pesada do que as outras coisas que a gente faz. Então, aqui a gente desce mais um pouco, dá uma meia laçada aqui, ó, vira aqui, ó, por dentro, para sustentar bem essa pinha e vai até aqui. Vamos colocar mais uma, pra vocês poderem ver que fica legal no máximo 5. Eu não gosto de botar mais do que isso no galinho da pinha, porque ela é grandinha, então eu acho que eu coloco 3 ou 4, mas quem quer colocar mais, coloca no máximo 5, se for colocar 5, o arame tem que ser maior. Então, a pinha fica assim, né? Ela vai ficar desse jeito assim, vocês vão colocar no bolo de vocês, na composição, junto com as flores. Então, fica muito lindo, fica muito arrumado. Deixa eu pegar aqui uma flor que a gente fez e vocês podem ver, ó, que se faz um buquê com ela junto, deixa eu ver aqui, com um cachinho de outras flores. Ó, vocês colocam junto, fica muito encantador, né? Fica um trabalho bem bonito. Então, é interessante que vocês sempre tenham sementes na composição, na decoração. Toda vez que vocês pensarem em decoração, vocês fazem semente. E como seria o buquezinho, Elis? Eu não tô aqui com outros. Deixa eu pegar esses aqui. Esse aqui tá úmido ainda, não era para trabalhar, mas eu vou fazer só para vocês verem que o buquezinho como é, tá bom? Para que não fique faltando. E o outro aqui tá com uma cor diferente, mas dá pra gente fazer sem problema algum, como é o buquezinho. Deixa eu só pegar o arame. Vou pegar um arame. Esse daqui é até um mais durinho, é o número 16, que aqui eu não tenho 18, mas pode fazer com 18 tranquilo, tá bom? Faz com 18 que fica melhor. Sempre forro o arame, sempre toda vez que vai trabalhar arame no arame, lembre que sempre forra o arame. Então, aqui eu fiz um galinho e agora eu vou fazer um buquezinho. Eu sempre faço, ó, galinho e sempre faço buquezinho nos meus trabalhos. No caso, se for de semente, se for seja lá o que for que eu faça, eu sempre trabalho assim. Para fazer o buquezinho, os arames, ó, eles têm um maior, outro menor, não tem problema, é isso que vai dar o charme. No buquezinho, eu também faço com no máximo 5. E aqui, ó, eu vou torcer aqui, vou colocar eles. A base da parte do arame é que eu vou
torcer todo na mesma altura. Aqui eu quero que fique assim, ó, um mais alto, um mais baixo, desse jeito, certo? Aqui na base, eu já deixo os arame todo na mesma altura. Se saltar aqui nesse aqui amassar, é porque não está ainda sequinho por completo. É só para que vocês possam ver. Aqui tem mais mas eu acho desnecessário. Eu faço com no máximo 4. Claro, vocês vão fazer todo com a mesma tonalidade, com o mesmo tom. Mas aqui, só para demonstrar, a gente faz. Dou uma virada aqui no arame, só com a virada, ó, com um arco maior. Chego aqui na base dele. Vou enganchar ele aqui, ó, aperto. E viro aqui. Aí, Elise, esse buquezinho vai ficar muito feio, vai ficar nada, vai ficar lindo. Vocês vão ver só. Então, aqui, ó, a gente faz na base dele isso aqui. Então, ele fica assim feio, ó, grosseiro. E como é que a gente vai tirar isso? A gente vai tirar com a massa. Nesse caso, é diferente. A gente vem com a massa, da onde ficou grosseiro, até a parte de baixo, vai puxando, ó, e vai alisando. Depois de seco, ele vai ficar com uma cor mais escura, né? Vocês sabem que a nossa porcelana fria, ela escurece a cor. Aqui, eu gosto muito de fazer isso aqui, que deixa mais lisinho. E faço, ajeito aqui em cima. Depois de seco, ó como amassou, ó. Amassou porque tá molinho ainda esse. Mas a gente vai deixar assim. Então, vocês podem fazer como buquezinho, no máximo 5. Eu acho que, como ele é bem pesadinho, eu acho que quando a gente coloca mais, não fica tão harmonioso, né? A não ser que vocês façam menorzinho, aí tudo bem, né? E se vocês forem fazer galho, vocês fazem desse jeito aqui, né? O galinho dessa forma. É muito importante, sim, fazer esse tipo de trabalho. E quero dar uma dica para vocês bem valiosa. Bem, quando vocês recebem seu cliente, vocês marcam uma reunião, com certeza, para suas noivas. Por isso que eu digo que vocês têm que ser boleiras e alto padrão, mesmo sendo um bolo fake. Porque as grandes boleiras, elas marcam reunião com as noivas dela. Não muda com a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, de tudo que eu tenho ensinado a vocês, vocês fazem uma flor de cada. De preferência, cores assim mais neutra, rosa, branca, né? Que é o que elas mais gostam. Fazem uma flor de cada, porque nessa reunião vocês apresentam para elas. Olha, aqui eu tenho meu trabalho, eu tenho rosa e tal. Você quer que coloque semente no bolo de vocês? Aí mostra as sementes, mostra, olha, eu tenho essa pinha aqui, ó, que fica um encanto. Eu vou só dar uma mostradinha aqui para você ver, vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui um lugar onde eu possa colocar essa pinha. Deixa eu tirar essa flor. Aí, deixa eu ver se eu consigo, né? E aqui, ó, vocês percebem, ó, que eu posso colocar, e aí vocês podem dar demonstração para cliente de vocês de que pode colocar a pinha na composição da decoração dela, né? Pode colocar sementinha verde, galinho de semente verde. Dependendo da cor que o cliente venha pedir o bolo, vocês sugerem também os galhos. Então, as flores de preenchimento não precisam falar para cliente que vai colocar, porque normalmente a gente precisa colocar. Se ela vai pedir um bolo todos em rosa, eu só quero rosas. Rosas brancas, só rosas brancas. Ótimo! Aí vocês vão ter que fazer rosas pequenas, rosas médias e rosas grandes. As rosas grandes, elas vão ficar tumultuadas uma do lado da outra. Eu vou ver se eu mostro isso aqui pra você. Peraí. Pronto, peguei aqui pra mostrar. As rosas grandes, elas ficam assim, ó. Quando vocês colocam, preste atenção. Mesmo colocando assim, ela tem um vagozinho aqui que vai ficar mostrando. Como eu não tenho outra cor, vou ter que usar essa aqui mesmo só para que vocês vejam. Vocês vêm com uma menor
e coloca embaixo para preencher, certo? Então, as flores de preenchimento é necessária por conta dos buracos que as flores grandes deixam, entendeu? Então, é por isso que tem as flores de preenchimento. Mas se o cliente diz que só quer rosas, você vai ter que fazer as rosas grandes, essas daqui são até médias. Então, olha, média com média, como fica? Com buraco. Aí você precisa de um botãozinho ou precisa de uma rosa menor para que venha fechar esse buraco. É isso que eu falo de preenchimento. Mas se o seu cliente é um cliente descolado e que diz assim, não, eu quero todos os tipos de flores. Então, ó, nesse buraco aqui, a gente já consegue, deixa eu ajeitar aqui na mão para poder mostrar. A gente já consegue preencher com uma florzinha de preenchimento, tá vendo? Então, não vai necessitar, vocês não vão precisar fazer todos de rosa. Mas vamos supor que o seu cliente aceite que você coloque, né? Além das rosas, além das flores de preenchimento, as sementes. E aí começa a ficar muito mais bacana, porque vocês têm uma flor bem linda, delicada, uma rosa, e no meio lá tá a sementinha saindo, né? As folhagens saindo. Nossa, tente convencer o máximo possível do seu cliente a fazer sim flores e ter todo esse processo. Porque se vocês não mostrarem para eles não vão querer. Se você pega, a cliente diz assim, eu quero só rosas. E você tá, bom, legal. Bem, a profissional é você tem que chegar e dizer, olha, tem rosas, mas você não gostaria de colocar aqui no meio umas florzinhas miúdas, porque aí ela vai aparecer também lá no meio, umas sementes, olha, eu tô conversando com vocês e colocando aqui, ó, umas sementes, umas frutinhas, e aí vamos ter uns galinhos que vai virar para um lado, um galinho que vai virar para o outro. Ela começa a olhar aquilo e dizer, poxa, olha como entende do assunto. E como essa pessoa entende, quem sou eu para dizer que não quero? Eu já tive cliente que na ligação elas falavam assim, olha, eu só quero rosas no meu bolo, eu amo rosas e só quero rosas. Tá bom, beleza, vamos marcar uma reunião? Vamos. Vi o bolo e tal. E agora? Elis, bota só rosas. Mas você conhece a astromélia? Ela, não conheço muito de flores. Porque tem gente que não conhece mesmo, não estão tão ligadas com as flores, até as flores naturais mesmo, só entende de rosas. E aí, quando você começa a mostrar a astromélia, o lírio, a tulipa, e a cliente começa a dizer, nossa, tem essa possibilidade, começa a conhecer. Deixa eu ver uma tulipa aqui. E começa a conhecer o seu trabalho, né? Começa a conhecer que é um trabalho bem feito. Muda completamente a cabeça do cliente. O que você não pode é ficar aceitando tudo. O cliente quer só rosas, tá bom, não vou me desgastar, não vou ter trabalho nenhum para ficar convencendo essa cliente de colocar aí outras flores no bolo dela. Que tipo de profissional é você? Não pode, você tem que ser um profissional de mão cheia. Minhas flores não são botanicamente corretas, mas elas têm que ser simplesmente perfeitas e lindas. Mas elas têm que ter o ar de flores. Eu tô colocando aqui na base para não ficar amassando. Tem que ter um ar de flores realista, por mais que não venha a ser. Elas têm que ter um ar de flores. Todas essas florzinhas aqui, exceto a rosa, eu já mostrei para vocês, algumas eu ainda vou mostrar. Mas o que eu quero dizer é que há uma necessidade da gente conversar com o cliente. Então, quando vocês perdem cliente para aquela outra colega que trabalha com as flores lindas, não é só pelas flores, é porque elas se mostram, ela se rasga para o cliente e ela discute o assunto com o cliente. Eu já tive cliente que bateu o pé e disse, eu não quero outra flor, a não ser rosa. Tentei mostrar isso aqui, ótimo, mãos ao alto, me rendi, tá bom, vai ser rosa. Aí eu fiz a composição do bolo todo rosa, as folhagens brancas, gente, folhagem branca, só faltei dar um treco. Bem, esse bolo foi para ela ótimo, era o que ela queria, então foi tudo branco.
Quando ele voltou, eu pintei minhas folhas, dei um tom de verde em tudo e ficou um outro bolo. E aí sim eu postei. Mas é a questão da cliente. Eu já tive também uma outra cliente que eu não consegui convencer de jeito nenhum. Ela me viu um diacho de um bolo que era de 6 andares, pense na bagaceira, na época que eu fazia bolo de verdade. Eram 6 andares, o bolo todo quadrado, e em cada ponta do quadrado, em todos os andares, tinha laços e flores. Pasme, tinha laços e flores. E eu tentei convencer, mas ela disse que não queria, que ela queria com os laços e as flores. Tinha que ter laço e tinha que ter um raminho de flores. Tinha que ter laço e um raminho de flores. Nos 6 andares, nos 4 cantos dos 6 andares. Ficou muito poluído, ficou muito carregado. É claro, eu não consegui convencer essa cliente. Recebeu o bolo dela desse jeito. Quando ela recebeu, depois ela falou pra mim, poxa, eu deveria ter te ouvido. Realmente ficou muito pesado. Bem, aí já era tarde, mas foi uma escolha dela. Então, a gente tem que prezar pela escolha do cliente. Mas se a gente consegue convencer o cliente, como eu já consegui, se a gente consegue dialogar com o cliente. Eu tenho pouquíssimo cliente, eu posso contar 2 que eu já falei aqui pra vocês, mas nenhuma. O resto, todas, eu consigo dialogar e consigo convencer a colocar folha, a colocar alguma coisa diferenciada no bolo. Então, tente conversar com o seu cliente, porque se eles não conhecem flores, você tem a obrigação de conhecer, porque a profissional da área é você. Assim como você não entende a profissão do seu cliente, ele não tem a obrigação de entender a sua profissão. Então, cada profissão no seu lugar. Claro, vamos ter cliente turrão que vai dizer, não quero assim, quero assim, quero assim, vai ser assim. Pronto, você se rende, faz o que ele quer e acabou. Mas ele vai chegar ao ponto, como essa minha cliente falou, poxa, eu deveria ter te ouvido. Realmente ficou muito carregado, minha mãe falou, todo mundo falou, e até chegaram a dizer assim, ela, poxa, essa boleira botou muita flor. Ela, não, fui eu que quis assim. Ainda bem que ela reconheceu para os convidados que ela desejou daquele jeito, né? Que eu não consegui convencer. Mas são raras pessoas que fazem isso, são raros clientes que não ouve o profissional. Então vamos lá? Dá seu like, compartilha, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvir um pouquinho sobre isso. Me ajuda aí a compartilhar, faz o que tem que fazer, dá o like, vai lá no sininho, deixa lá para poder, quando tiver algum vídeo, vocês, opa, tô ligado, tô aqui dentro. E se inscreve no canal também, que é muito importante para vocês. E lá vou eu com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto.